A reeleição, será que uma pessoa ela consegue mudar a vida de um Brasil ou o rumo de um país em apenas 4 anos ou 5 anos? Ela deve ter o direito de ficar mais um mandato para poder apresentar as mudanças que ela tem no seu projeto? José Maria Trindade. Olha, William, esse debate é antigo, viu? Eu devo dizer que eu participei dele, estou ficando antigo por aqui, né? Me lembro do debate na Constituinte, quando era presidente José Sarney, o mandato de presidente da República era de 6 anos. Queriam 4 para Sarney, como estava na Constituição. E aí houve um entendimento, ficou o mandato de 5 anos. Então, na verdade, Sarney perdeu 1 ano de mandato diante da publicação da Constituição de 88. E o mandato de presidente, de governador e de prefeitos ficou o mandato de 4 anos. E aí houve uma emenda no governo Fernando Henrique, apresentada pelo Mendonça Filho, né? O Mendoncinha, que depois veio a ser o ministro da Educação no governo Temer, e a emenda foi apresentada. E ficou estabelecido, desde aquela época, que um mandato de cargo executivo aqui é de 8 anos. Nós estamos vivendo um mandato de 8 anos com a possibilidade de consulta popular no meio do mandato, 4 anos. Quem ganha uma eleição, ele se propõe a governar há 8 anos. Se ele disser, como disse o governador do Rio Grande do Sul, eu não sou candidato, ele encurta o mandato e fragiliza o mandato, porque aparecem muitos candidatos e o consideram carta fora do baralho. Quer dizer, politicamente, o mandato é de 8 anos com essa consulta popular no meio do mandato. É muito tempo, 8 anos. E não há regulamentação, não houve a regulamentação. Isso caiu na Constituição, a reeleição. E aí o presidente, no início, ninguém nem sabia como fazê-lo. E hoje um presidente da República, um governador e prefeito, disputam a reeleição com a força da caneta no cargo. É um desequilíbrio, né? Não tem como regulamentar isso. Então, há um recuo nessa possibilidade e um bom senso caiu aqui no Congresso Nacional de que não é possível votar nada que possa interferir nos atuais governantes. Aí se definiu esse prazo de 2030, que seja 2040, que os atuais artistas que estão no palco político não estarão aí disputando eleições. Eu achei uma boa ideia essa de 2030 e acabar com a reeleição. Bom, Fabiana Barroso, você é a favor desta reeleição ou de encurtar esse período ou até mesmo estender? Agora, nós já discutimos, está botado na ata, já votaram. Nós tivemos uma discussão no passado, como o Zé falou, é hora de retomar isso? Isso é o mais importante para o Brasil? É completamente inapropriado, né? A gente tem tantas coisas para votar. Por exemplo, quer mexer em alguma coisa em relação às eleições, vota a reforma administrativa de forma séria, coerente. Eu vejo até que no Brasil poderia ser estudado aquele famoso recall, né, que o político não está fazendo, que acontece naturalmente, que é a modalidade impeachment, mas como tem nos Estados Unidos, uma forma mais legítima. Eu não vejo com bons olhos reeleição, justamente porque ele sempre vai pensar em permanecer no poder, mas também entendo que para certos cargos, como o do próprio executivo, às vezes é difícil fazer em 4 anos, mas aí a própria eleição acaba fazendo essa divisão de tempo. Mas como disse o Zé, é polêmico, eu acho completamente inapropriado e acho que se forem levarem para frente, deveria ser submetido a um plebiscito. Bom, vamos lá, Diogo Schelp. Bolsonaro chegou, em 1 ano a gente sabe que é muito difícil você resolver alguma coisa. Aí logo depois ele enfrenta uma pandemia e ainda está enfrentando. Ele teve tempo, por exemplo, para organizar o país do jeito que ele queria, né? E isso, como a gente mudar? Ele não teria, por exemplo, o direito de ficar mais 4 anos para poder apresentar as reformas que ele tinha na cabeça ou dentro do projeto dele de governo? Bom, isso quem vai decidir é a população brasileira, se ele teria direito a mais 4 anos, porque nesses 4 anos, e justamente por termos tido uma pandemia e outros problemas mais, nós tivemos todos uma chance de ver como ele atua e como ele age diante de situações difíceis, que é algo atávico ao cargo presidencial, e viver situações difíceis e imprevisíveis. Eu concordo em parte com ambos os nossos comentaristas aqui, porque é de fato uma questão polêmica, mas eu acho que precisa ser discutido em algum momento. Claro que não faz sentido você extirpar a figura da reeleição no meio do mandato de quem já foi eleito, mas jogar isso, uma decisão para ser aplicada mais para frente, acho correto. A gente pode pegar o exemplo aqui do México, que tem um mandato de 6 anos sem a possibilidade de reeleição à presidência. E tem funcionado bem. Agora tem um presidente de esquerda, populista, e provavelmente, se ele não tiver um desempenho bom,
ele não vai conseguir, por exemplo, fazer um sucessor, mas não terá chance de se reeleger. Então, eu acho que é importante, 4 anos seria um período muito curto, mas 5 ou 6 anos para um mandato único, acho que seria assim, importante. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro dizia em 2018, no ano em que ele foi eleito, que ele era contra a reeleição.